Meus amigos, quinta-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de Liga e de Fantasy Liga Portugal Betclic. Temos aí toda uma jornada, já estamos para lá de meio, portanto esta já é a 19ª jornada. Já vamos aí, aliás, já fizemos 2 jornadas de segunda volta. Aliás, esta é a segunda jornada de segunda volta, não é, Tiago? Portanto, já estamos a entrar na reta final. Não, esta não é 19, é. Vai ser a segunda? Pois, Agora 18, só 19. Jogou-se a 18 e agora o primeiro 19. jogo do campeonato foi o Guimarães no Dragão, já não me lembro, é isso? O primeiro jogo do campeonato foi o Casa Pia Sporting. É isso, foi fora, é isso. Casa Okay. Pia Sporting. Vamos Esse foi o primeiro jogo e o primeiro jogador a marcar foi o Trincão. Capaz. Não é capaz, tenho certeza. Certeza, como assim capaz? Segunda jornada, muito bem, já estamos a entrar na reta final. Era bom que já tivéssemos. Ora bem, temos aí toda uma jornada para analisar aí algumas coisinhas. É uma jornada que tem uma particularidade, que fica a meio de semana europeia. Portanto, tanto o Sporting como o Benfica, como o Porto, como o Braga jogaram. Quer dizer, neste caso o Sporting jogou, o Benfica jogou, falta os da Liga Europa que jogam hoje à noite, mas depois jogarão também na próxima semana. Há uma pequena diferença em relação ao Braga e ao Porto, que é o facto de poderem garantir já hoje a Liga Europa joga-se para a semana também? Não é? Não, é. Não sei, é possível, ok. Mas é que me deu a ler o Porto joga segunda-feira. Pois, é isso. Joga segunda quinta, e quinta, segunda okay. e quinta. A questão aqui é que o Porto pode entrar nesse jogo já apurado. Já apurado nos 8 primeiros? Sim, de se ganhar. Depende depois também de alguns resultados, mas agora deixa-me só confirmar a questão do Braga. Portanto, o Porto e o Braga se ganharem, pois vai depender sempre de outros resultados. Para garantirem já o apuramento, mas é o que é. O play-off fica garantido. Acho que até já está. É capaz, é já isso. está. Para o Braga não sei, acho que não. Eles têm os meus pontos. O Porto e o Braga não reparei. Estão aqui, olha. 3-3. Estão um em cima do outro. Eu estava ali a ver o Porto e não estava a ver o Braga. Aliás, o Braga até está melhor porque tem melhor diferença de golos. E portanto vamos ver depois, isso pode influenciar, mas tem esta handicap, ou seja, pode haver, por exemplo, no caso do Porto, caso o Porto precise de ir ganhar o último jogo para garantir apuramento, aqui este jogo em casa com o Gil Vicente pode merecer aqui algumas alterações, se bem que o Farioli já nos tem habituado a essas campeonatos alterações. Eles não vão fazer gestões. Não, mas tem feito sempre, né? Nunca sabes quem é o extremo que vai jogar, nunca sabes quem é o... Mudou muito. O Gabriel Veiga não vai mudar 3 ou 4, como se calhar fará na quinta-feira na Liga Europa novamente, caso ganhe hoje. Muito bem, olha, vamos lá então. Temos aqui algumas coisinhas interessantes. Eu gosto. A última jornada foi jornada dupla. Portanto, tivemos 4 equipas que jogaram 2 jogos, portanto, baralhou muito as contas. Portanto, não se deixem cair na tentação obviamente, o Chucho, muita gente tem, mas Chucho, Maracás, são resultados muito enganadores. No caso, por exemplo, do Chucho e do Maracás, tem uma pontuação num jogo absolutamente estrondosa e depois no a seguir, pontuação fraquíssima. Mas temos aqui algumas coisas interessantes. Eu gosto sempre de começar por vos dizer qual é que é dos 3 grandes, qual é que tem o calendário a curto prazo mais favorável. Destaco aqui o Benfica, que tem Estrela, Tondela, Alverca, Santa Clara e Aves, jogos interessantes. O Sporting vai à Arouca, recebe o Nacional, mas depois tem o Futebol Clube do Porto, portanto está aí quase o clássico. Portanto, de curto, médio prazo, dos 3 grandes, o Benfica é a equipa que tem o calendário mais simpático. O Futebol Clube do Porto tem o Estoril, jogo difícil. Moreirense, estava-vos a dar o calendário do Vitória. Tem Gil Vicente, Casa Pia, Sporting, Nacional e Rio Ave. Obviamente o jogo com o Sporting salta aqui à vista. Muito bem. De resto, há uma outra equipa que eu quero destacar aqui, podemos começar por aqui, Cardoso, que é o Braga. Okay. O Braga tem aqui um calendário muito interessante. Alverca, Aves, Rio Ave, Gil Vicente e Vitória. Portanto, os próximos 3 jogos, Alverca, Aves, Rio Ave, jogos muito interessantes, tanto para ataque, joga em casa com o Alverca e em casa com o Rio Ave. A questão é e depois sempre, vai fora. O Mr. Vincent nunca nos dá garantias de quem joga. Normalmente muda muito, tirando um Horton, Salazar, que jogam quase sempre. Por exemplo, troca muito o Leonardo Lelo, que foi um jogador que nas primeiras jornadas do campeonato deu muitos pontos, e depois com o decorrer da época e com a Liga Europa foi jogando a espaços, jogava 35 minutos na segunda parte, 45, e então
começou a mexer muito na equipa, o que faz sentido, não é? Porque são muitos jogos, o Braga já leva, eu vi há dias, o Braga já leva 30 jogos. E muitos jogos esta época, e obviamente é necessário uma gestão, e a gente nunca sabe, há ali a partir da jornada 11, não é? Começa a haver ali uma intermitência de minutos jogados do Lelo. Não sei se fará sentido agora ter-nos, porque é uma incógnita, não sabemos. Mas há uma coisa que é importante, que é, primeiro, o Lagerbielke está castigado para o próximo jogo do campeonato, porque ele deve jogar na Liga Europa. E os três, e tu falaste das questões ofensivas, portanto, o Lelo é defesa, mas é um jogador com uma vertente ofensiva muito interessante, o Horta, o Pau Victor, o Navarro, essa malta do ataque. Mas eu destaco aqui a defesa do Braga. Porque os 3 jogos que eles vão ter, um é contra o Alverca, que teve 5 grandes oportunidades criadas no último jogo, o que é um número realmente impressionante, mas se ignorarmos esse último jogo, o Alverca é a 6ª pior equipa na criação de grandes oportunidades. E é uma das piores também em expected goals, apenas 1.3 por jogo, o que é extremamente baixo. Portanto, logo ali, a questão da clean sheet. Vai jogar com o Aves, que naturalmente é o pior a nível de expected goals, é o pior a nível de grandes oportunidades. Nos últimos 5 jogos, o Aves só teve 2 grandes oportunidades, que é impressionante. E vai jogar contra o Rio Ave, que é a 4ª pior equipa em expected goals, com apenas 1 expected goal por jogo. Isto apesar de ter Cleiton e André Luiz. E dos últimos 5 jogos, em 3 deles o Rio Ave não teve grandes oportunidades. Portanto, são 3 jogos muito interessantes para a defesa. Olhando para os jogadores da defesa, eu olho aqui para o Niakate, que custa 5.5, e para este jogo específico, o RMB, que custa 5.3. Vou assumir que será a dupla? A dupla ou tripla, como de vez em quando ele faz, mas vou assumir que a RMB será o titular nesta partida. E depois, claro, já falaste da questão do Leonardo Lelo, que curiosamente é mais barato que o Niakate, custa 5.4, porque houve muita gente que teve o Lelo e quando ele começou a ter menos minutos o vendeu e portanto baixou aqui o valor. É assim, se eu tivesse a certeza que o Lelo ia ser titular, era com ele que eu ia. Isso. O que ia jogar sempre. Nos últimos 3 jogos ele é titular neles todos. Acho que é 3, não é? Exatamente, nos últimos 3 faz 90, 72 aqui contra o Tondela. Tudo indica que será. A questão é que o Braga ainda joga hoje. É isso, e joga hoje e domingo. Nem sequer é segunda. E domingo. Isso portanto, vai com quem é é com o Alverca? Tu tinhas dito? O que é com o Alverca, sim. Joga no domingo. Provavelmente vai fazer aqui algumas mudanças, é normal. Há também, obviamente, a possibilidade de irmos com o Víctor Gomes, ainda que o Víctor Gomes não esteja a render grandes pontos. Eu acho que ele está aqui numa sequência de jogos a render apenas um ponto que é interessante. Aqui, um ponto, 4, 1. Portanto, tem aqui muitos jogos onde vale apenas um. Mas ele vai fazer mexidas. Eu acho que o jogador mais certo de jogar no domingo é o RMB. Porque não há Lagerbielke. Portanto, porém, são 3 jogos muito interessantes, tanto ofensivamente como defensivamente. Estamos a falar de 3 das piores equipas a nível de criação de oportunidades contra o adversário. E 3 equipas... também de gol... expected goals, sim, o Aves é a pior defesa. Portanto, há aqui algumas coisas muito interessantes para esta partida. Aliás, para a sequência de jogos do Braga. Próximos 3. Exatamente, próximos 3. Muito bem. Olhando aqui para o resto da jornada, queria destacar só aqui, antes de começarmos a ir aos jogos, aqui o Famalicão, que também tem aqui uma... Começa outra vez com o início de campeonato que teve, que foi o que fez com que eles disparassem na tabela. Pode ser interessante, apesar de as segundas voltas são sempre mais difíceis, são sempre diferentes. Já se começou a perceber que houve algumas equipas que começaram a perder um bocadinho o gás, que é normal, às saídas de jogadores. Mas obviamente de olhar para o Famalicão nas próximas jornadas também, tendo em termos de comparação o que foi o início do campeonato. O Famalicão tem Tondela, Gil, jogo difícil, e Aves, e depois Sporting, portanto jogo
simpático, jogo complicado, jogo simpático, jogo muito mau, que é o caso do Sporting. Aqui a questão do Tondela, nós já falámos muitas vezes do Tondela ser uma das equipas que tem mais aliás, está na parte superior dos expected goals, apesar de ser o segundo pior ataque. Só que eu fui tirar aqui alguns dados e reparei que muito daquilo que faz com que o Tondela esteja na metade superior de expected goals foi feito na primeira terça. Foi feito com o Ivieira, foi feito ainda com agora já é uma equipa muito mais defensiva, muito mais organizada. Aquele ponta de lança que eles tinham que saiu... E o Miro. O Miro criou muito também. E se virmos depois disso, as coisas já são um bocadinho mais normais. Portanto, há aqui também oportunidade boa para a defesa do Famalicão, o Rodrigo Pinheiro. Houve aqui uma mudança. Pois, a questão é que o Rialp não foi titular no último jogo, estava no banco e não entrou, portanto não sei se houve aqui alguma opção técnica. O Ibrahim Abá, que vai ser a minha dica para esta semana. E nós, eu lembro-me de falarmos dele no início da época, quando um dos jogadores não pôde jogar. Acho que era o de Haas. E jogou o Bá. O Bá custa 3.9 apenas. Foi titular na última jornada. E uma coisa porque é importante, que eu acho que pode ter sido por isso que houve alteração. Se olharmos, o Famalicão vinha numa má fase, aqui com várias derrotas, até derrotas a sofrer muitos golos e derrotas que não deveriam ter acontecido, como é o caso do Alverca e do Estrela. É verdade que há ali Benfica-Porto, se bem que o Porto é para a taça. E agora, neste jogo contra o Santa Clara, joga o Bá, eles ganham e não sofrem golos. Por isso é que eu acho que o Bá vai, pelo menos, ter aqui uma pequena rampa de lançamento para poder começar a jogar. Pode ser. E por isso é que é a minha dica, 3.9, um jogo vale o risco. Isso. Vale o risco, é um jogo contra o Tondela e depois logo a seguir tem um jogo contra o Aves, que é também um bom jogo. Portanto, há aqui um patamar de 3 jogos onde o Bá pode ter uma boa oportunidade, porque e agarrar o lugar. Exatamente, se fosse por lesão ou castigo, eu não fazia isto. Mas como o Real estava no banco, a equipa não sofre golos e ganha. Normalmente um treinador não vai mexer, numa fase menos boa, mudamos. Funcionou. Até podia ser por estar meio tocado na altura. O Real até podia estar, não é? Pode ser opção, mas também pode estar meio tocado e não vamos arriscar. A equipa dá uma boa resposta, clean sheet normalmente, então vamos continuar para ver. É isso, não vai mexer quando a equipa ganha. E um outro, portanto, falámos aqui do Famalicão, há aqui algumas dúvidas também aqui no caso do Famalicão, porque no último jogo Elisor joga, Zabiri não, está no banco entre os 67, mas o Elisor volta a não marcar. Fala-se da possibilidade do Zabiri ainda sair. Tem-se falado do mercado, sim, mas pode ser já um bocadinho por aí começar já a fazer a transição. É uma possibilidade. Pode ser. Para já há alguns rumores, mas não parece nada iminente. Para já, agora já sabemos que a última semana de mercado é sempre vai ser uma loucura, estupidez, especialmente depois de acabar a Champions e a Liga Europa. Mas é uma coisa para termos atenção. Eu acho que não se deve vender já o Zabiri, porque o valor do Zabiri é tão bom que compensa o risco. E o Elisor, que foi até um jogador que prometeu muito na pré-temporada e ele acho que tem um golo apenas. E começa bem até a época... assistência ou qualquer assim, mas ele só tem um golo e uma assistência. Sim, é isso, mas depois perde já. Muito bem, e uma outra, portanto, Famalicão, uma outra coisa que eu queria falar antes de irmos aos 3 candidatos e olharmos aqui alguns jogos em particulares, é do Estoril, que a brincar, o Estoril já tem 2 jogadores no grupo de 8 com mais de 100. E olhamos para ali e a escalada do Estoril tem sido muito à imagem do ano passado. Começa mal a época, os primeiros 7, 8 jogos, e a equipa do nada dá o salto. Há uma coisa que é, este Estoril é fiel a si próprio do início ao final da época, e se calhar muitas equipas ao início estão com aquele gás e eles não os conseguem acompanhar, mas eles depois mantêm o nível deles e acabam por se surpreender nestas fases. Sim. O Estoril é uma equipa extremamente ofensiva, com um jogo que dá gosto de ver, uma dinâmica ofensiva muito boa, e vai ser uma equipa que a nível ofensivo acho que vai valer a pena sempre ter agora para a segunda época, para a segunda volta, porque joga no campo todo. Já ao contrário, defensivamente também dá muito espaço,
E sim, o Begrau e João Carvalho estão em grande. Eu ia falar, portanto, o João Carvalho tem 106 pontos. Eu diria que o João Carvalho é mais regular em termos de pontos do que o Begrau. O João Carvalho está aqui numa sequência muito boa, é o jogador com mais assistências do campeonato. 4, 9, 7, 6. Depois teve ali um 2, mas tem um 6, tem um 3, mas tem um 11, 5. É um jogador que está muito regular. O Begraoui tem explosões, não é? O Begraoui, olhamos aqui, só que, por exemplo, este jogo é com o Benfica e aqui é com o Braga. Portanto, ele tem 3 jogos, 14, 18, 19. Eu não tenho a certeza do que vou dizer, mas eu acho que esta é a maior pontuação do ano. Acho que não há ninguém com 20. Agora é um jogador que olhamos... Porque depois vemos e não tem assim tantos pontos quanto isso. Não tem tantos jogos a pontuar tanto. É isso. Ele tem 104 pontos, não é? Ele tem 104 pontos nesses 3 jogos que o Tiago falou. Tem aqui um 19, tem aqui um 14 e tem aqui um 18, portanto só aqui estão 37, 47, 5, só aqui estão metade, são 51 pontos. 51 pontos. Portanto, só aqui está a metade. Só que é um jogador que custa apenas 6. É isso. Este tipo de jogador a custar 6... Como médio, se não estou em erro. Médio, claro. E ele joga avançada, extremo. E há aqui uma coisa que é, independentemente desta irregularidade, compensa sempre ter um jogador. Quem tem o Begraoui desde o início está feliz com estes 104 pontos. Sim, claro. Agora, na frente, certamente. Agora, claro que teve que gramar aqui algumas semanas, com 3, com 1. Houve aqui 4, semanas onde ele 1, 0, houve aqui semanas onde ele até nem foi titular. Portanto, agora, ele está titular desde a 11ª. Não, desde a nona, sempre titular e sempre a jogar mais de 80 minutos. Portanto, o seu lugar está mais do que estável, muito mais do que o Rafi Quitano, por exemplo. Sim. Portanto, não consigo dizer que esta irregularidade me faz... Eu tenho o Begraoui na minha equipa, não consigo dizer, vou tirar porque ele é irregular. Não. E até digo mais, acho que ele tem muito mais probabilidade de terminar com mais pontos do que o João Carvalho do que ao contrário. Tem mais golo. Mais golos, está mais perto e tem estas explosões. Portanto, agora, atenção, porque o mercado também já tem falado aí de Begraoui. Pois é outra situação. É outra situação para... E para estes clubes vem aí uma equipa, dá meia dúzia de milhões, 6 milhões. Precisam e não podem recusar, como é óbvio, está feito. Claro, e o próprio jogador também quer ir. Claro, é isso, condições financeiras melhores. Sim, o Begraoui é um jogador que não foi à CAN, mas que é um nome para ter atenção ao Campeonato do Mundo. Marrocos vai estar no Campeonato do Mundo e ele... Pronto, eu acho que será difícil. Ele já estava a ser dado em Marrocos como uma... muito alto. Mas ele já estava a ser dado como um possível convocado à CAN. Em Marrocos, a imprensa falava que havia essa possibilidade, depois acabou por optar até acho por outros também nomes. Muito que eles terem sido campeões do mundo sub-17, foi sub-17, sub-20? 19, acho eu. Sub-19, pronto. Ou sub-20, que também não jogou a favor dele. Que é, naquela dúvida temos que levar mais vamos levar um jovem, claro, que fez agora um grande torneio, pode não ter jogado a favor dele. Mas pronto, é um nome que... Mas certamente... se ele continuar com um grande nível nesta segunda metade da época, porque não? Imagina que ele vai para um clube de maior dimensão. Ele próprio também quer isso. Certo, né? Portanto, claro, é uma coisa que temos que ter atenção. O mercado vai ser muito complicado de gerir este tipo de jogadores. Dia 22? Por aí. Quer dizer, deve ser. 22, exatamente. Portanto, dia faltam 22, 10 dias para o fecho do mercado. 10 dias. Portanto, é o resto desta semana e a próxima até segunda, acho que é segunda para terça que fecha o mercado. Marinakis, por exemplo, nessa situação de mercado já viajou hoje para Portugal, chegou hoje a Portugal, portanto provavelmente André Luís também vai ser resolvido nos próximos dias, seja para o Benfica ou seja para levá-lo para o Olympiacos, portanto provavelmente André Luís também vai desaparecer daqui e certamente haverá outros. Olha, sim, mas diria já agora, para podermos fazer esse pensamento, se formos ver desta primeira página dos jogadores mais pontuados, André Luís é o que provavelmente está mais na calha para sair e se calhar mais ninguém dos outros terá para sair. Sidney já saiu, Luís Esteves, os valores que se pedem são um bocadinho absurdos, os Ramírez não vai sair a meio, ou seja, o que também dá uma garantia boa de perceber que esta primeira página dos jogadores mais pontuados, o Livolan poderá ter mercado em França, o que também é bom. Também não ficava chocado que o Clayton pudesse sair.
não ficava chocado. Mas sair Clayton e André Luís Eu acho ia eu sei. pôr o Rio Eu Ave sei, em sérios riscos. Mas eu acho que já todos percebemos o que é que está a acontecer no Rio Ave. Certo, mas a questão é que sendo o mesmo proprietário, se ele está a pôr em risco, eu diria que no final da época, ok, sair um agora e outro no final da época, estar a sair agora os dois, ele está a pôr em risco o próprio projeto dele. Mas eles estão a usar o Rio Ave como incubadora, e para eles começa a ser um bocado indiferente, e é uma pena o que eu vou dizer, começa a ser um bocado indiferente se o Rio Ave está na primeira ou na segunda. Mas não é igual, porque os jogadores não vão aceitar vir para a segunda do que estar na primeira. Já viste a quantidade de jogadores que eles vão buscar à Grécia para irem jogar ali? Eu sei. Vamos ver, é só uma situação que corre em Vila do Conde e que não é agradável. Claramente estão a usar o Rio Ave como incubadora. Nem é agradável aos adeptos. É isso, especialmente aos adeptos. Do Rio Ave que não estão satisfeitos com esta situação. Nada satisfeitos. Porque estão a olhar e estão a perceber que estão a tomar um caminho de que as coisas mais cedo ou mais tarde vão correr mal. Uma equipa que há meia dúzia de anos, 2 ou 3, era uma equipa com N de portugueses, com um projeto. E há 10 anos era uma equipa de estar nas competições europeias quando vai àquelas finais da Taça de Portugal e não sei o quê. Vamos ver, é uma pena. Eles porque é que eu acho que eles estão-se um bocado a borrifar se a equipa está na primeira ou segunda liga? Eles despediram toda a gente. Sim. A equipa de marketing deles, de tudo, marketing, de scouting, uma pessoa faz o marketing todo do Rio Ave. Como é que é possível? Isto não é um clube Primeira Liga, isto é um clube amador. Não é? Certo. Pronto, eles despediram muita gente, muitas pessoas, minhas amigas que já conheço há muitos anos, foram todos mandados embora. Vamos ver. Olha, vamos então aqui ao calendário. Eu quero começar com o Benfica, que está praticamente eliminado da Liga dos Campeões. É um cenário muito improvável que continue. Portanto, olhando aqui para o Benfica, a partir da 20ª jornada, o Benfica já só vai jogar para o campeonato. Portanto, o Benfica, a partir da 20ª jornada, vai jogar domingo a domingo, apenas mais 14 jogos. E contrata a Rafa. Já está em Portugal, deve ser oficializado hoje, ao que tudo indica, a não ser que aconteça aqui algum volte face. O Rafa vai custar, posso já revelar, na casa dos 10. Vai custar 10. Vai custar cerca de 10. Cerca de 10. Cerca de 10. 9,5 ou 10,5. 9,5, 10 ou 10,5. Entre o 10 e o 10.1 ele custará por aí. Mas isto prende-se aqui uma questão, que é o Benfica finalmente no jogo contra o Rio Ave joga com 2 extremos e ontem igual. E agora? E agora vem Rafa. Há 2 cenários que podem acontecer. Cenário 1, Rafa jogar nas costas. Eu vou assumir que o Rafa vem para jogar titular. Assumindo que o Rafa vem como titular, para já é um valor de fantasy muito bom. É verdade que custa 10, mas o Rafa é um jogador que tem gol, tem assistência, está sempre ali perto de fazer coisas. Certo. Isto estamos conversados. Eu rapidamente trocava Sudakov por Rafa. Sim. Em fantasy. Mas isto põe-se aqui com uma questão, que é: onde é que vai jogar Rafa? Vai jogar atrás do avançado? Vai jogar atrás do avançado, empurrando Sudakov para a esquerda, abrindo a direita para Prestiani. E atenção, porque depois há de regressar o Richard Rios. E será que o Orsnes vai continuar a jogar a 8 ou vai voltar a jogar à direita? É outra equação para termos. Luquebacchio também não deverá faltar muito. Luquebacchio falava-se em fevereiro. Mais desequilibrador, mais desequilibrador, certo. Portanto, que todas as equipas precisam disso. E o Benfica, então, que joga com vários médios, às vezes até extremos, como estavas a dizer, precisa de um desconcertante. Portanto, este é o cenário 1. Cenário 2, e aí já tenho mais dúvidas sobre o que fazer com o Rafa. É o Rafa jogar descaído para uma ala. Eu diria que a jogar será mais pela esquerda. Sim, pela esquerda. Teoricamente, sim. E eu acho que o que poderá acontecer é depois da quase eliminação do Benfica, não é? Ontem, que acho que o Benfica vai mesmo vender Sheldrup. E isso vai abrir ali a vaga para aquela posição. E eu acho que vai ser entre Rafa e Sudakov, vão andar ali a trocar
a esquerda e a posição de segundo avançado, ou de número 10. É que o Sudakov a jogar a 10, é logo outra, tu notas uma diferença para jogar aí ou jogar na esquerda, uma diferença muito grande nas suas prestações fantasy e tudo, claro. Só que esta questão do Rafa vem baralhar um bocadinho. Esta questão do Rafa vem-nos baralhar. Aliás, até vem criar aqui um outro problema, que a Bruma e a Prestiani, que estava a começar a aparecer e podia ser uma boa opção porque não tem um valor muito alto para um extremo que pudesse ser titular do Benfica. Mas de repente acrescenta-se aqui o Rafa. E portanto estas opções eu acho que vão cair um bocadinho. Estas opções de Brumas, de Prestianis vão cair um bocadinho. Eu estava só aqui à procura do valor do... Está aqui. 7,5. Não é? 7,5 para um jogador. Se eu soubesse que ele ia ser titular, jogar sempre, era de tirar ainda para mais, que as características dele é de remate fácil, chegada, assistência. Portanto, e isto põe-se com outra coisa, que é, nem sequer há aqui um cenário onde o Benfica possa ter que fazer gestão, porque o Benfica vai ter mais, a partir da próxima semana, o Benfica vai ter mais 14 jogos até a final do campeonato. Mais Sidney Cabral, que tem entrado sempre para jogar na frente. Faz? Como é agora. Isso, vão ser muitos jogadores para jogar de semana a semana. Não vai ser fácil. É. E normalmente o Mourinho não é muito de mexer. Ou seja, arranjei este 11 e agora que não há lesões nem nada, vão ser estes que vão jogar. Vai ser muito por aí até ao fim, parece. Portanto, isto pode ser um problema. Obviamente, também pode ser há o volte-face da moeda, que é, se tiverem um desses jogadores, Rafa, Sudakov, obviamente Pavlidis está fora dessa equação porque é o pontuador, vai jogar sempre e, portanto, vão ter oportunidades. Aqui deixa de haver a possibilidade de irmos aqui para um jogador mais barato, como é o caso do Prestiani, porque há poucas vagas. Vindo do Luque Bacchio, regressando de Richard Rios, sim. Eu até consigo conceber a ideia e acho que é o que faz mais sentido o Benfica jogar com Rios e Orsens no meio. E Barreiro volta ao banco. E o Barrenechea passa a ser suplente, como já tem sido. Como já foi no último jogo. A questão é que, agora falando um bocadinho, Manu, Barrenechea, Barreiro. Eu sei. Tudo no banco, não é? Mas, sim, é isso. Não, claro, estamos a falar. Eu agora aqui já nem estava a falar em termos de fantasy, estava a fugir um bocadinho. É o assumir que mais um mercado do Benfica foi mal concebido. Mas pronto, é o que é. Uma má organização. É o que é, os resultados dizem isso mesmo. Muito bem, em relação ao jogo com o Benfica, naturalmente há a questão da Liga dos Campeões. O Benfica jogou ontem, jogará domingo e depois jogará quarta outra vez. Uma Estrela da Amadora que vem de uma goleada de 5-0 em casa, que perde. Muito pesado. A seguir vir à luz, pode haver ali... mas é um jogo muito difícil para tu... Pode haver ali... Não, é o que eu estou a dizer, pode haver uma parte mental negativa, para o Estrela ser o jogo perfeito para apostar em jogadores do Benfica. Pavlidis sabemos que vai jogar, Orson sabemos que tudo indica que vai jogar. A defesa, quer Dal, quer Dedic, muito provavelmente vão jogar. Acho que pode aparecer aqui um Sidney. Achas que pode aparecer no lugar do Dal? Acho que pode aparecer aqui um Sidney. Eu não tive a oportunidade, infelizmente, de ver o jogo do Benfica ontem. Não sei como é que foi o desgaste, mas deduzo que tenha sido um jogo... Eu vi a primeira parte. Deduzo que tenha sido um jogo de intensidade alta. Pode aparecer. Acho que pode aparecer aqui acho que é a única possibilidade, aparecer aqui um Sidney até, se calhar, extremo, quem sabe. Acho que, por exemplo, o Prestiani para esta jornada parece uma aposta boa. Sim, vai jogar. Acho que vai jogar, portanto parece uma aposta boa. E eu destaquei aqui o Sudakov. Destaquei o Sudakov porque um jogo contra o Estrela, com todo o respeito pelo Estrela, em casa, no Benfica vai ter um volume ofensivo muito grande. O Sudakov a jogar ali na zona central, atrás do Pavlidis, tem uma boa probabilidade de ter retorno. Agora, claro, a questão do Rafa, aqui num futuro a médio prazo, vai complicar isto tudo. Muito bem. Vamos aqui ao Sporting. Vai um jogo que eu acho sempre que é uma deslocação difícil, apesar de reconhecer que o Arouca não está a fazer uma época tão boa como estava, como eu imaginava. É também muito pela... 42 gols sofridos. O Arouca tem e eu gosto muito do treinador, acho que é um treinador, o Vasco Seabra, que é pouco valorizado. Não estão a ter um ano como se estava à espera, é verdade. Saiu agora o capitão, David Simão. Também não estava a jogar muito, não é? Ele depois da lesão do final do ano passado. Mas não deixa de ser o capitão e um jogador com muito peso dentro do clube. Já sabe onde é que ele vai? Não. Ou pelo menos que não sou nada. Não tem que ir, não.
E depois, o que este jogo também vai ter e normalmente em Arouca tem sempre dificuldade para os grandes, depende do tempo. O tempo estando bom, pode ser um jogo em que a bola corra, o tempo estando relevado, normalmente fica lamaçal, muito vento, terreno pesado. E isto é importante até a nível de fantasy. Vamos atravessar aqui uma tempestade, nem sei como é que se chama a depressão, não sei, qualquer coisa. Não sei. Neve, muita neve acima de muito poucos frio. Metros. E a Arouca tem a serra, portanto vai estar muito frio em Arouca. É um campo muito aberto, logo exatamente. Tem vento. Tem muito vento, tem muita geada, portanto vai ser um jogo muito difícil para o Sporting. Até porque depois o Arouca também jogará com isso. Normalmente, que é normal, estão em casa, já estão habituados àquelas temperaturas e tudo mais. Vai ser um jogo muito difícil para o Sporting. Muito complicado. O bom de tudo é que o ser às 6 da tarde poderá ser melhor do que normalmente quando é às 8, 8h45, mas eu acho que não vai fazer grande alteração. Em termos, não sei como é que está a meteorologia para aí, mas... Chuva, o norte vai estar com muita chuva, geada e neve, muita neve mesmo, acima de muito poucos metros. E há a Serra da Freita ali ao lado. Certo, sim. Portanto, vai ser um jogo muito difícil para o Sporting. E o Sporting... vem de um esforço muito grande. Exatamente. Vem de um jogo quase todo a defender. E eu acho que não vai haver grandes mudanças. Era o que eu ia dizer, no 11. Vai entrar Yulman, certamente, para o lugar de Morita, ou para o lugar de João Simões. Morita. Morita tem mais dificuldades em jogar constante. Jogo sim. Quarta, domingo. Já não me lembro de fazer 90 minutos há muito tempo. Mas o que eu queria falar até era mais no ataque. Há uma possibilidade. Há aqui uma questão, não é? Que é a questão do Luís Guilherme. Eu não me parece que isto vá ser um jogo para Luís Guilherme. Acho que é muito mais um jogo para o Maxi jogar à frente. Achas que voltará a Mangas? Será Mangas Maxi? Era essa a minha dúvida. Se não for Mangas Maxi, será provavelmente Maxi Luís Guilherme, não é? Maxi Luís Guilherme. Falta perceber, e também é outra coisa que não vamos saber, só quando o Rui Borges fizer, se Diomande volta já. Exatamente, Diomande. Se Diomande volta já... E até o próprio Debaste. Não, o Debaste volta. Estará no banco certamente. Pois é isso. Se vai jogar ou não. Pote, falava-se que quer Diomande voltariam a... que volta, ok. Quer dizer, atenção, o Rui Borges vai fazer conferência amanhã e pode haver aqui alguma mudança, mas o Rui Borges falou na antevisão do jogo com o PSG e disse que em princípio pode só para o outro jogo de campeonato. Não, desculpa, será que era Arouca? Não era Arouca. Eu acho que era Arouca, não é? Desculpem, o Rui Borges disse que o Pedro Gonçalves já podia ter minutos em Arouca. Ok. Exatamente, eu estava a confundir porque faltava no PSG. Ou seja, pode ser, mas não será para ser demora titular. mais uma semaninha assim. Sim, não. Pode para Fantasy não. Mas era para perceber essa tal dúvida ele disse isso. Laterais. Eu estava-me a confundir. Ele disse isso, que não seria opção para o jogo do PSG, mas que poderia já ter minutos contra o Arouca e depois, quem sabe, contra o Atlético Bilbao, já estar aqui, não para titular, mas já aqui com maior possibilidade. Certo. Ao dia 2, eu diria que da equipa que jogou na terça-feira, só sairia Morita para entrar Yulman. Ou eventualmente Mateus Reis para o Diamante. Eu acho que há uma semana eu diria isso, depois do jogo que o Mateus Reis fez. Era um bocado injusto. Não digo por uma coisa, por Diomande estar a voltar de lesão. Sim. Se o Diomande tivesse por suspensão, eu diria, não, vai jogar o Diomande. E no último mês não tem jogado praticamente muito. Parado. Por isso não acredito que jogue o Diomande já. Olha, o que é? Acho que o mais rápido voltava é um menino, que dizem que é o novo que anda. O novo que anda. E quando é que ele jogou? Ele jogou para a Taça da Liga? D1? O que é isto? D1? Deve ser. Deve ser Júniors, não é? Capaz, sim. Pois não sei quando é que ele jogou. E eu acho que ele jogou na Taça da Liga. Ok. Apareceu aqui e surpreendeu-me aqui. Como é que ele se chama? Gombai. Eu acho que será... Mas vamos aqui vamos pontuar. Se tivesses que apostar no extremo esquerdo do Sporting para este jogo, que eu acho que é a dúvida para Fantasy, é esta a nossa dúvida, que influencia depois também o lateral. Quem é que achas que era? Eu acho que vai ser o Maxi. Portanto, Mangas. Eu acho que sim, que vai ser, que vai manter essa estrutura. Eu acho que era um choque muito grande para o Luís Guilherme. Se o jogo se calhar fosse em casa, eu acredito que podia ser... O jogo com o Casa Pia era o jogo ideal para o Luís Guilherme ter... E não havia mais, entre aspas, havia o Alisson. Sim, o próprio Alisson entrou bem. Mas era o jogo ideal. Por exemplo, o próprio Alisson entrou bem, mas já se percebeu que é um jogador que entra
neste momento ainda é um jogador de entrar e tem que ouvir o hino da Champions do que um jogador para jogar de início. E tem que ouvir o hino da Champions antes, porque ele, se for o barulho da Liga não entra com. Mas o que eu queria dizer era... se fosse em casa, se calhar eu diria Luís Guilherme. Ok, assim acho que o jogo com o Casa Pia era o jogo ideal para lançar o Luís Guilherme, e ele notou-se claramente que ele estava fora de forma, ele praticamente não jogava há 2 meses, falha um golo escandaloso, mas percebemos que era o jogo ideal, um jogo com o Casa Pia em casa, onde o Sporting ia esmagar, e portanto ele ia ter muito, muito futebol. Neste jogo, um jogo que poderá ter condições muito difíceis a nível de tempo, a nível de relevado, não é o jogo para Luís Guilherme, não vai haver muito espaço para ele poder fazer as suas acelerações, portanto eu também concordo que acho que Maxi vai se manter como extremo, Mangas... Mas olha que agora pensando... E eu acho que vai haver espaço para se jogar, porque as equipas acho que se abram não são defensivas. Mas com o tempo, com o relevado que não vai estar tão famoso, agora, nisso, sim, vai ser difícil. Acho que vai pesar um bocadinho mais a experiência e a faca nos dentes. Sim, Mangas e a experiência de o Maxi já conhece, Maxi e Manga já conhecem o campeonato, que é jogar Arouca, que é difícil e tudo, e um jogador como o Luís Guilherme que chegou agora não está dentro desse... Claro. Do que é... Muito bem, né? Em relação para terminarmos, aqui a questão dos grandes, Porto-Gil Vicente, o jogo é só na segunda, o Porto joga ainda hoje. Eu, entre aspas, odiei a exibição do Gabriel Veiga contra o Vitória. Se o Porto não tivesse Liga Europa, eu diria que o Rodrigo Mora seria titular esta jornada. Sim. Só como há um jogo pelo meio, ele se calhar até pode jogar com o Rodrigo Mora a titular na Liga Europa. Hoje é um jogo de luta, de guerra, entre aspas, na República Checa, frio, muito frio. Não sei dizer se o Pilsen é sintético, mas um jogo de duelos, e eu acho que jogará facilmente hoje a minha ideia seria Gabriel Veiga hoje e Mora em casa para o campeonato. Sinceramente, eu acho que será muito por aí. Eu, pelo menos, era isso que faria. Sim. Um jogador, porque o Gabriel Veiga é mais choque, mais de luta, e um jogo fora. Se fosse o jogo em casa, eu se calhar hoje se calhar diria não. Depois do jogo do fim de semana, acho que vai ser 1 hora. Vamos ver, é isso. Em relação ao Porto, eu disse uma coisa errada no ataque rápido. Eu estava mesmo convencido que as equipas iam ser permitidas fazer inscrições antes desta dupla jornada de Champions. Não é verdade. Não. Portanto, só em fevereiro. Nem Liga Europa. Nem Liga Europa, sim, competições europeias. Portanto, tem que acabar esta fase. O Tiago Silva não vai poder jogar. Portanto, eu vou assumir que o Tiago Silva vai ser titular aqui contra o Gil Vicente. Certo. Interessante. Acredito que sim. Opção interessante. Porque o Bednarek ainda para mais entrou só os últimos minutos em Guimarães. Ele estava na dúvida, meio tocado, por isso certo que vai jogar hoje, ou então se virmos que Bednarek não jogar hoje é porque há ali, mas acho que não teria entrado também no jogo em Guimarães. A dúvida é sempre os laterais. O Francisco Moura já regressou. Eu acho que ao dia 2 o jogador Martim mais Fernandes, certo é o defesa, claro. Só que é um valor altíssimo, 6.8 ou 6.9. É dos defesas mais caros. E não dá muitos retornos ofensivos, só que por outro lado o Porto defensivamente é incrível. E daí dizer que acho que ao dia 2 para Fantasy ter um jogador do Porto da defesa, nem o Bednarek já é tão seguro. Acho que é o Kivia. E para além de Diogo Costa, não é? Que joga sempre. E depois, a questão também é que depois à frente há sempre muita rotação. Mas deixa-me só dizer isto. Há a questão dos laterais, que há 3 laterais para 2 posições, portanto o Moura, o Alberto e o Martim. Há também a possibilidade do Kivior jogar à esquerda, ainda que num jogo em casa com o Gil Vicente não parece. Acho que esse cenário... Não, até porque não vai haver... já. Não, mas acho que o cenário de Kivior poder jogar à esquerda é um cenário para jogos muito específicos. Portanto, há também essa dúvida com os laterais. Parece-me que o Martim Fernandes está claramente a marcar a posição em relação tanto ao Alberto como ao Moura. Acho que há aqui um cenário muito real de que o Martim jogará sempre, seja à esquerda, seja à direita, e os outros dois é que vão mudar. Okay. Mas isto é só uma impressão do que eu vi dos últimos jogos, onde o Martim leva aquela pancada na cabeça. Tem sido mais consistente. Mesmo assim joga contra o Vitória, faz um bom jogo também contra o Vitória, e joga à esquerda o Martim. É isso. Joga à esquerda. Portanto, vamos ver em relação ao Futebol Clube do Porto. Em relação aqui aos restantes Moreirense jogos... Santa Clara, um jogo interessante. Perdeu o Schettino, Moreirense. Que não vai contratar avançado, eles já disseram. Já confirmaram. Vai ser não vão ao mercado substituir avançado. Vai ser o Luís Amir, que vai continuar, o Semedo.
A questão do Caio Seco, não sei André se foi Ferreira. lesão. Eles têm alternado muito os dois. Sim, mas é que o Caio Seco vinha de 2 ou 3 clean sheets. Eu sei. E não faz muito sentido nem estar no banco, ou mercado, ou alguma lesão, diria. Luís Emir, deixa-me só falar disso, é uma opção interessante para Fantasy. Avançar titular, no Moreirense é uma equipa que tem estado bem na época. Eu vou assumir que ele custará abaixo, se calhar, dos 4,5. Vê lá se o vês aí. Está ali Tá o aqui. Luís Emir. Não, desculpa, 4.9. abaixo dos... Ok, até é mais do que eu achava. É uma opção interessante. Achava que ia ser mais barato, mas pronto, não deixa de ser uma opção que, atenção, isto foi o que o Moreirense disse, que não iam ao mercado substituir diretamente o Schettini. Claro que pode acontecer aqui alguma coisa que, entretanto, possa mudar isto. Mas se não fizerem isso, Luís Emir vai jogar e... Estavas aí na ficha de jogo já também do último jogo com o Alberca, um jogador interessante. É o Toazi, que está a jogar como ala neste momento, apesar de ele ser... estás a falar do Alverca. Agora porque estava ali aberto. Eu não sei se ele está como avançado ou como extremo. Eu acho que ele está como avançado. Eu acho que sim, eu acho que esse foi um dos erros. Mas é um valor... Mas ele é um extremo. Eu sei. Mas é um Está a ser adaptado ali a posição. É um posição. valor baixo. 4.4. Pode ser um jogador interessante para ter nesta segunda volta como suplente de avançado, porque já não há grandes suplentes tão baratos a jogarem. Pois, mas a questão aqui é E eu percebo que depois ele está a jogar numa posição que não é de avançado. E então para pontuar, mas em termos de suplente, em termos de ter como suplente, pode ser interessante, porque ele tem chegada, tem assistência. Eu aqui acho que há um jogador que salta à vista, que é o Zabiri. O Zabiri. O Zabiri salta, agora claro, pode acontecer alguma coisa a nível de mercado. É isso. Mas há também, por exemplo, no Gil Vicente, avançados baratos que vão ter que jogar, o miúdo do Benfica, o Varela. Portanto, há aqui algumas opções. E este tipo de jogadores, se fosse ao contrário, se ele fosse um defesa a jogar na frente, é isso. era totalmente diferente. Motrabaços. Aqui o problema é que mesmo que ele jogue, o Alverca não tem muitas clean sheets, certo, ele para pontuar tem que ser sempre assistência igual. Em relação ao Moreirense, há aqui a questão já saiu o Marcelo, já assinou pelo Leiria, portanto o Michel, que já lhe tinha roubado a titularidade, agora já não há dúvida nenhuma que vai jogar. Acho estranho porque o Gilberto Batista foi quem foi desculpa, o primeiro eu disse central. o Michel, eu queria dizer o Gilberto Batista. Gilberto Batista este último jogo não jogou. Não, eu queria dizer, sim, o Michel neste último jogo teve um terror. Mal? Eu não vi o jogo. O penalti é uma coisa assustadora. Quem vinha a jogar era o Gilberto. Pois é isso, por isso aqui provavelmente o Vasco quis dar, mas já são 2 jogos. Quis dar a oportunidade e perceber. Já são 2 jogos. É isso, e é tal questão, vamos bater na tecla do Bá, que é o jogador foi chamado e no primeiro jogo aqui para clean sheet, 2-0, e ele provavelmente teve muito bem, não há por que razão de o tirar, pronto, e também não é por estar um jogo menos bem que há razão para o tirar. Eu achei foi estranho o Gilberto Batista ter perdido perdido. Foi aquela sequência de muitos empates do Moreirense, com muitos golos sofridos. Eu lembro que eles sofrem 3 do Estoril, levam ali alguns golos, e portanto ele mexeu, mas o Mitchell... Dinis Pinto está de volta. Travassos e Alanzinho, que teve suspenso este jogo, são sempre jogadores interessantes para ter para esta segunda volta do Moreirense. Sim, e o Travassos já percebemos que que vai jogar sempre, porque quando não jogou o Dinis Pinto, ele veio para a defesa. Não, foi o Dinis Pinto. Foi o Dinis Pinto que teve suspenso. Ele jogou a defesa direito e agora voltou outra vez a jogar na frente. Exatamente. Já deu para perceber, o Mr. Vasco é muito fã do Diogo Travassos. Ouvi, bem, ele está emprestado pelo Sporting. Está, e para o Sporting está aqui um diamante que tem que aproveitar, a meu ver. Não sei se não vai vender um Fresneda, vamos ver. Muito bem. Mais algum jogo que salta aqui à vista? Ou podemos avançar? Nacional Rio Ave, o próprio Estoril, Vitória, vai ser interessante perceber. O Vitória é uma equipa que defende muito bem, com uma equipa que ofensivamente é muito forte. Vai haver uma outra ausência no Vitória. O Vitorinha já me disse, já não me estou a lembrar quem foi, mas ele disse-me que ia haver. Não há Calma Arcanjo, não há o Rivas, não há o Mukendi que está castigado. Exatamente, o Mukendi. E não há o Nelson Oliveira, que continua castigado. Portanto, o Nelson Oliveira levou 2 jogos? Ou 3 jogos. Ok. Só na Taça Liga. Pelo comportamento também. Já Gustavo Silva, cada vez está a voltar. Era isso que eu ia falar. E Noah Saviolo,
com um valor muito baixo. Porquê é que não há Saville? Não há. Acho que queria aqui dizer que é uma opção interessante. Saville, pois. Acho que é 4.2. Eu sei que É assim uma eu sei que o Saviolo já foi uma dica minha algumas vezes. Já foi. E o Beto também. O Beto também, na altura, num dos programas que o Beto veio fazer. E ele tem estado, tecnicamente é um jogador poderosíssimo. Pois é potente. E mais, há uma coisa muito engraçada no nosso Saviolo que vimos esta semana. Ele tem dupla nacionalidade. Qual é a outra? Portuguesa. É? E começa-se a falar da possibilidade de ele ir aos sub-21. Olha, boa sério. Não sei até que ponto a Bélgica não se vai antecipar, ou dependendo do que ele prefere. Também não sabia, mas esta semana vimos que tinha dupla nacionalidade. Inicialmente até pensámos que era engano, mas depois fomos-nos informar e não. Muito bem, né? Ias ver o valor do nosso Saviolo? Eu penso que é 4.2. Ia ver 4.5. Ia ver aqui a questão do Gustavo. O Gustavo, que há de andar aqui para baixo, está aqui, custa 6, portanto é um valor, por exemplo, de um Begraoui. E é um jogador que antes de se lesionar vinha... E aliás, mesmo no início da época do Vitória, ele era o jogador. Era o jogador criativo, jogar seja descaído para um lado. Lembra-se, por exemplo, da época passada, onde ele faz uma excelente segunda metade da temporada. Tem realmente aquela lesão grave, que até uma lesão contra o Braga, né? No jogo contra o Braga. Está a regressar agora, já tinha jogado nos 2 jogos da Taça da Liga, ou pelo menos na final da Taça da Liga, lembro-me que ele jogou e depois entrou agora contra o Porto, já na reta final. Está a começar a criar-se aqui um trajeto para que ele voltar possa outra vez. E eu acho que ele tem uma qualidade superior a todos os outros, seja para jogar no ponta na de lança frente ou nas costas. Alas. Não, até nas costas. Ou nas costas, ok. Jogar num 4-2-3-1 mais declarado. Portanto, vamos ver. Acho que quando ele começar a jogar é uma opção para termos em atenção. Para esta jornada, Nedói deve continuar como ponta de lança e é um valor de 6.9, um valor caro, mas é um jogador que pode ser interessante. Vem numa boa. E depois há os dois extremos, o Camará e o Saviolo, que são 2 ótimos jogadores, jogadores de 1 para 1, jogadores de remate, muitos equilibradores. Falta-lhes a decisão, mas são jogadores interessantes. Muito bem, olha, vamos à nossa. Vamos aí ver a tarefa. Vamos lá ver. Mete aí. Portanto, na semana passada, nós só fizemos para os jogos da jornada 18, ou seja, não contámos os primeiros 2 jogos. Não contámos os jogos da Double Game Week, só contámos o segundo. Eu vou começar pelo de baixo. Eu fui com Luís Soares, que rendeu 6 pontos. E eu fui com Trincão 7. Foste com Trincão 7, estavas a ganhar. Estava a ganhar. Só que depois entrou em campo Estoril e eu tinha Begraoui. É verdade. E Begraoui deu 18 pontos. O Begraoui, se juntássemos este Begraoui e as minhas últimas 2 jornadas, que calhar ganhavas. Quanto é que deu? Quem foi o teu jogador? E o outro foi Travassos, deu 1 ponto. Pois foi. Deixa-me só ver o que é que... Portanto, houve alguém que se meteu nos comentários do Spotify que se lembrava perfeitamente da nossa aposta do Giovane. Certo. E eu perguntei qual é que era o certo. Giovane foi para o banco, pá. Eu acho que... Pá, matou-me assim. Eu acho que ainda tens mais uma jornada. Eu tinha dito que ele ficava na casa dos 10, 12 e tu tinhas dito mais. Eu tinha dito 17, 20, acho. Ele fez 1 ponto agora. Mas isto era a contar que ele ia jogar, não era a contar que ele não ia jogar. Quer dizer, se o treinador agora o pusesse sempre ao banco, quer dizer, um jogador que é titularíssimo, faz... Ainda não perdi, calma. Sim. Se ele for, eu quero dizer que se ele for suplente, perdeste. Se ele agora for à luz e abrir o livro... É provável. Vamos então escolher para esta jornada. Ora, eu como ganhei... Eu nem sei quem é. Eu sei quais é que são os meus. Eu vou Ibrahim Abá. Olha que reparei agora que tenho aqui uma gralha, tenho que ir corrigir. Eu vou com o Ibrahim Abá, defesa central do Famalicão. Jogo contra o Tondela, se não estou em erro. Jogo contra o Tondela, exatamente. Põe aí sim, os jogos. Aqui. Vou com o Ibrahim Babá. Tu vais com quem? Dos não 3 grandes? Não sei. Vou ao grande primeiro. Então vá. Eu vou de Prestiani. Ok. Eu vou de Sudakov. Falta tu. Estás a apontar aí? Boa. Sudakov. Estamos a acreditar no Benfica Estrela. E eu vou de...
Está demorado. João Carvalho. João Carvalho, muito bem. Estoril recebe o Vitória. Portanto, recapitular. Ibrahim Abá, Sudakov para mim. E o Tiago vai com João Carvalho e Prestiani. Muito bem. Vamos embora. Amigos, vamos embora. Voltaremos para a semana, e agora é quase sempre semana a semana. Vai haver depois uma pausazita ali em março para as seleções. Jogos de seleções que vão ser de madrugada, portanto, sempre interessante. Portanto, voltaremos. Tiago, boa semana. Igualmente. Vamos embora e já sabem, não levem isto a sério.